Olá, meu amigo, como vai você? Tudo bem? Você é inscrito no canal Mensagem Transformadora, que é o irmão Gilberto, para mais um momentinho de reflexão com você. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, e versículo de número 10. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que perdido? Porque toda a humanidade, ela continua perdida, afastada de Deus. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, Adão, lá no Jardim do Éden, lembra? No Jardim do Éden, o Senhor os formou e colocou ali no jardim, né? Adão e Eva, num período de inocência, dispensação da inocência, que nós chamamos. Mas eles desobedeceram ao Senhor e nós conhecemos a história. A consequência disso, o pecado então entrou e agora a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está falando a priori de morte espiritual, mas também entrou a morte física. Dois tipos de morte, né? Foi gerado por consequência do pecado original. Então, de lá para cá, então, toda a humanidade, todo ser humano nascido, já nasce com essa herança adâmica do pecado. E eu também, você, né? Mas então a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido, porque nós estávamos perdidos, né? Verdadeiramente perdidos. Isso aqui nós estávamos. E na minha situação eu quero contar um breve testemunho sobre a minha vida, né? Meu nome é Gilberto Ferreira, eu sou nascido e criado no Vale do Ribeira, uma cidadezinha pequena do interior do estado de São Paulo, sou paulista. Mas com 18 anos, eu saí da minha respectiva cidade de nascimento e vim para a cidade de Curitiba, né? Quando eu chego na cidade de Curitiba, ali eu começo então a me envolver com várias coisas erradas. Na cidade de Curitiba, eu comecei então a usar os entorpecentes, comecei a sair muitas das vezes para lugares que não devia, estar no lugar errado, na hora errada, e foram diversos tipos de delitos, de problemas, de situações que cometemos ali. Verdadeiramente estava perdido e precisava, né? Precisava de Jesus. Eu não entendia ainda, né? Assim como Zaqueu. Zaqueu, ele quando subiu na figueira, que conta o texto bíblico, no capítulo 19 de Lucas, ele subiu para ver quem era Jesus, né? A priori, na cabeça dele, era apenas uma curiosidade, mas não sabia, mal sabia ele que aquele dia era o dia da sua salvação e a salvação da sua família, né? Na cabeça dele era somente uma curiosidade que ele queria matar para ver Jesus, mas a alma dele estava clamando por Jesus. Há um vazio no coração de todo homem que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, porque continua destituído do plano de salvação de Deus por causa do pecado original. Então, naquela situação que eu estava, eu me lembro que quando passava pessoas para evangelizar por ali, eu estava ali drogado, estava na casa, quando eu via que eles estavam chegando, eu fechava a porta, me escondia, não queria saber de maneira nenhuma. Havia uma resistência, assim como há com você, quem sabe essa resistência. Quando alguém fala de Jesus para você, logo você forma uma barreira na tua mente para você não ouvir. Por que forma essa barreira para não ouvir? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos, capítulo de número 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas um dia eu ouvi, lá em Curitiba ainda, eu ouvi a palavra de Deus. Antes de ouvir, eu vivia ali no Ceasa, né? Trabalhei muito tempo ali no Ceasa de Curitiba, né? E vendendo entorpecente, e andando de um lado para o outro,
né, a ponto de ser preso, né, de ser morto, mas o Senhor Jesus Cristo me alcançou. E há 26 anos atrás eu sirvo a esse Deus e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não vou dizer para você que não terão mais problemas, terão sim algumas dificuldades enquanto nós estivermos vivendo aqui nesta terra. Mas uma coisa eu garanto, com Jesus no barco, você tem quem clamar no momento da tua dificuldade.